Olá, tudo bem? Nessa videoaula, veremos o funcionamento do menu PTD do módulo de secretaria. A elaboração do PTD é realizada pelos docentes. O mesmo descreve como será o planejamento das atividades que serão executadas entre as aulas. Após a elaboração do PTD, o mesmo passará por uma etapa de aprovação que é definida pelo regional, assim passando pela coordenação pedagógica e pela equipe de secretaria. Quando acessamos a tela do PTD utilizando um perfil de docente, será possível visualizarmos os PTDs que estão em situação de pendente. Essa navegação utilizando um perfil de docente depende também de algumas configurações de permissionamento que são aplicadas para os docentes previamente antes da navegação no SIC. Conforme as definições que foram aplicadas no perfil de cada docente, o mesmo conseguirá utilizar alguns recursos que estarão disponíveis na tela do PTD. Um outro ponto importante nessa navegação da tela do PTD é que os PTDs que estão sendo sinalizados como pendente são os PTDs que fazem parte da turma que o docente estará alocado. Sendo assim, essa visualização também está relacionada com a criação dos dias letivos da turma, executada pelo módulo Mapa de Sala. Navegando ainda na tela do PTD, é possível visualizarmos algumas informações como a ordenação, que permite que o usuário ordene a listagem dos registros listados, seja por código, unidade curricular ou estado. No botão de filtros, temos as opções do código de PTD, que seria um identificador do código registrado para cada unidade curricular, e os estados do PTD. Podemos dizer que o estado de PTD são as etapas que o PTD sofrerá desde sua elaboração até a conclusão. Selecionando algum estado e clicando sobre o botão pesquisar, já é possível listarmos os PTDs que já estão em situação de aprovado. Nada impede que o usuário selecione todos os estados e realize a pesquisa. O parâmetro nome da turma possibilita que o usuário pesquise um determinado PTD com o início ou a descrição da turma. O recurso de pesquisa avançada possui outros campos que permite também o usuário listar as informações, seja por código da turma, informações de período de execução da unidade curricular ou informações de turma in company. Esse parâmetro corresponde a informações que foram parametrizadas lá no plano de curso. A pesquisa por unidade curricular só será realizada após o usuário inserir o código de turma. Assim, o campo será habilitado para listar alguma unidade curricular em específico. Falaremos agora um ponto principal da tela do PTD, que é o processo de etapa de registro e aprovação do PTD. A partir do momento que o docente inicia o processo de elaboração do PTD, os estados do PTD começam a ser atualizados. O primeiro momento que o docente estará aplicando dentro do PTD, através do botão Mais Opções, é o recurso de Registrar. O botão Registrar estará iniciando o processo de cadastro das informações de situações de aprendizagem e o planejamento de aula. Após o registro e a gravação das informações cadastradas, a situação do PTD passará de pendente para em elaboração. Neste exemplo, temos um PTD que já se encontra com seu estado de em elaboração. Sendo assim, o docente já iniciou o processo de cadastro de situações de aprendizagem e o planejamento de aulas. O botão Visualizar possibilita que o usuário visualize todas as informações cadastradas, seja ela de dados do PTD, situações de aprendizagem, planejamento de aula, avaliações e outras atividades.
O estado de em elaboração do PTD sinaliza que esse PTD ainda está sendo cadastrado pelo docente. O PTD só estará saindo da etapa de em elaboração a partir do momento que o docente concluir todos os cadastros e acionar o botão de concluir. Após concluído a etapa de em elaboração, esse PTD sairá do estado de em elaboração e estará seguindo para aguardando aprovação. É nesse momento que a equipe da coordenação pedagógica estará avaliando as informações que foram cadastradas nesse PTD e atualizando as situações de deferido ou indeferido no estado do PTD. Na análise da equipe pedagógica, esse PTD poderá ser aprovado ou indeferido. Se aprovado, o PTD sairá do estado de aguardando aprovação e será atualizado para o estado de aprovado. Assim, o PTD já estará apto para operação. Caso o PTD seja indeferido, o PTD retornará para o docente no estado de indeferido e o mesmo terá de acompanhar o motivo desse indeferimento através do botão Históricos de Revisões. Dentro dos históricos de revisões, é possível visualizarmos o motivo que foi indeferido o PTD, além dos estados anteriores que o PTD sofreu. Após as revisões da equipe pedagógica junto ao PTD do docente, o mesmo poderá ser aprovado. Sendo assim, o estado será atualizado. No botão Mais Opções, teremos os recursos de reabertura. O recurso de reabrir o PTD fará com que o mesmo seja reaberto para atualização de alguns dados, porém, o PTD será atualizado do estado de aprovado e retornará para o estado de em elaboração e deverá sofrer todas as etapas que foram apresentadas. O histórico de revisões possibilita rever todos os históricos de aprovação, revisão ou indeferimento que o PTD sofreu. O recurso de impressão permite imprimir todas as informações que foram cadastradas dentro desse PTD. A impressão estará gerando um relatório em PDF, onde poderá ser consultado todos os dados que foram cadastrados do PTD. O recurso de comparativo de aulas possibilita a comparação com as aulas que foram executadas no diário com as aulas que foram planejadas no PTD. Neste exemplo, temos 8 aulas que foram encontradas para a unidade curricular de gerenciamento de riscos em projetos. Como essas aulas ainda não tiveram as ações de preenchimento de diário, então não temos as informações para uma comparação. Através do botão Ver Detalhes, seria possível acompanharmos todas as interações que foram aplicadas para as aulas e comparar se o que foi planejado dentro do PTD está condizente com as informações que foram aplicadas no diário de classe. O botão Imprimir possibilita que o usuário gere um relatório para demonstrar todas as divergências que foram identificadas no lançamento de aulas dentro do diário com as aulas que foram planejadas dentro do PTD. Um outro recurso que temos dentro do botão Mais Opções é o Recomeçar PTD. Porém, esse recurso só estará disponível para os PTDs que estiverem em estado de em elaboração. A função desse recurso é realizar a limpeza de todas as informações que foram cadastradas dentro do PTD. Porém, o mesmo só estará executando essa ação de limpeza e exclusão dos dados caso esse PTD não tenha nenhum vínculo com o diário de classe. Caso sim, será apresentada a mensagem. Aqui encerramos a videoaula de PTD
de docente dentro do módulo Secretaria do SIC.